O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: "Deixar vir a mim as crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele." Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Os fariseus, aqueles que zelavam pela lei e as tradições de Israel, são os maiores opositores de Jesus. Se aproximavam não para escutá-lo, mas para tentá-lo, colocar Jesus à prova. Os fariseus representam aqueles que dominam, querem preservar o poder, enquanto Jesus é Deus a nosso serviço. E o curioso é que os fariseus dominavam em nome de Deus. E isso Jesus não tolera, pois ele veio para servir, dar a vida. Os fariseus fizeram uma pergunta para Jesus sobre um tema familiar. Eles sabiam do poder que a lei dava ao homem sobre a mulher, ao passo que Jesus, com a sua pregação, coloca homem e mulher em igualdade, onde um não tem poder sobre o outro, mas todos são chamados a amar. Os fariseus perguntaram a Jesus se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus também fez uma pergunta para eles: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Esta lei, que aparece no capítulo 24 do Deuteronômio, dizia que o homem poderia escrever numa folha de divórcio, despedindo a mulher de sua casa. Um detalhe: Jesus perguntou o que Moisés vos ordenou. Significa que Jesus, mesmo sendo hebreu, como os fariseus, se distancia ao dizer vos ordenou, ou seja, ordenou a vós. Os fariseus também fazem referência ao Deus de Moisés, o Deus da lei. Jesus se refere ao Deus da criação. Na sua resposta, ele disse: "Desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne.
Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Jesus destaca que é o amor que faz homem e mulher ser uma só carne. E depois que se torna uma só carne, separar é mutilar, pois é uma só carne. Para Jesus, o matrimônio é um dom recíproco, é comunhão de amor, é lugar da ternura. Deixará seu pai e sua mãe. Deixar o pai é deixar a segurança. Deixar a mãe é deixar o afeto. E tudo por uma segurança e um afeto muito maior. E serão uma só carne. Isto é, têm igual dignidade. E são vocacionados a formar uma comunidade de amor chamada família. Os discípulos de Jesus também terão dificuldades para aceitar esta proposta do Mestre. Eles pensam como as instituições religiosas, como os fariseus. Mas o Mestre explicará para eles: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Observe que Jesus coloca o homem e a mulher em igualdade de condições, e não um com poder sobre o outro. Jesus se distancia da lei dos judeus, onde o homem tinha poder sobre a mulher. E quando a mulher já não lhe parecia interessante, podia dar uma certidão de repúdio. Jesus nos ensina que o matrimônio é sacramento. É sinal do amor de Deus que nos amou primeiro. O evangelho que começou com os fariseus, os chefes, termina com as crianças. Disse Jesus: o reino de Deus é dos que são como elas. Mas os fariseus pensavam ser eles os primeiros do reino. E Jesus olha para os pequenos e inverte esta realidade. O reino é dos pequenos. Sabe, quando eu crescer, eu quero ser criança. Pense nisso. Paz no coração. E desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E compartilhe o nosso vídeo. Vamos evangelizar juntos.